Já pensou em despedir um cliente? Porque há clientes que custam muito mais do que aquilo que pagam. E não é só financeiro que estamos a falar. Bora lá! Bem-vindo ao episódio 234 do meu podcast Olho para a Coisa com Ana Gonçalves. E um tema muito importante, que nós temos assim um efeito de impostor, não é? Síndrome do impostor a falar sobre isto, temos até vergonha de falar sobre isto, mas tem que ser falado. Porque temos clientes que não são o nosso cliente, que não são o cliente ideal. E permanecer este cliente no nosso negócio leva a que muitas vezes temos perda financeira, porque os gastos administrativos, o gasto de reembolso, o que seja, não é? Leva a que eles realmente tenham um custo muito maior do que aquilo que eles pagam. E acima de tudo, a paz de espírito na nossa equipa. Eu podia contar, não foram muitos, não é? Mas foram alguns que nós tivemos que despedir e é isto que vamos falar aqui hoje. Como identificar que é um mau cliente e como também contornar e conseguir despedi-lo, não é? De uma forma elegante, poupando assim também aqui a questão energética da nossa equipa. Eu tive durante muito tempo clientes que não me davam valor, não é? Que questionavam muita coisa, que criavam sempre problemas, até eu perceber que eu não consigo ter todos os clientes do mundo, não é? E se aquele cliente é um cliente que não está agradado com 10 coisas, não é? Portanto, se calhar eu não sou a melhor solução. Mas o grande problema é que estes clientes às vezes não querem ir embora. Eles reclamam, mas permanecem lá. É aquele cliente que ninguém da equipa quer atender. É aquele cliente que quando nós sabemos que ele vem, vemos na agenda, já parece que vai correr mal aqui um dia e por isso mesmo precisamos de perceber quais os sinais de alerta para este não cliente. Porque sim, nós não devemos só despedir colaboradores, também devemos despedir clientes. Nós também escolhemos, não é? Eu costumo dizer, e digo sempre esta expressão no curso de Clínicas de Sucesso, que é a lagosta é nossa, não é? Portanto, no fundo, eu vou servir a minha lagosta, a minha clínica, o meu negócio, e quem não gostar não vai comer, e quem eu não quiser também não vai comer, porque a lagosta é minha, sou eu que decido, não é? Portanto, é um bocadinho assim, e não pode ser só coisas más ter o meu negócio, também tem que ser coisas boas. Mas eu sei que é muito difícil, principalmente enquanto profissionais de saúde, termos que dizer a um cliente que não queremos mais tratá-lo, que ele não tem que vir, não é? Ou que não queremos implementar aquele plano de tratamento porque já sabemos que vai dar chatice e vai correr mal. E este é um tema que uma amiga minha que é dentista dizia-me, tens de fazer este tema. E nós trouxemos este tema porque é um tema muito importante. Por isso, primeiro, quais são estes sinais de desalinhamento de um cliente com a nossa equipa ou com a nossa clínica? Portanto, aquele cliente que está sempre a marcar e remarcar, não é? Falta, ou não avisa, ou acha que pode desmarcar em cima da hora e quer logo ali a marcação. Aquele cliente que não tem muito respeito pela nossa equipa, não é? Portanto, também pode chegar atrasado, mesmo que não falte, chega atrasado meia hora e acha que e tem que ser bem atendido, não é? Ainda reclama se for uma consulta mais curta ou mais rápida, não é? Aquele cliente que não respeita, obviamente, as regras e dinâmicas da clínica e que está sempre ali a negociar, não é? Nós apresentamos um plano de tratamento e ele está sempre a negociar. Até vai criando aqui sempre, olha, eu lembro-me a falar e lembrar-me de nós tínhamos água numa altura e depois decidimos não ter. Então tínhamos água que nós servíamos aos clientes. E nós o que é que fazíamos? Aquilo era aqueles garrafões, nós enchíamos a água do Pingo Doce, não é? E punhamos lá naquele bebedouro, não sei como é que aquilo se chama, para as pessoas tirarem. E tivemos um cliente que ficou muito chocado quando nos viu pôr água do Pingo Doce, porque a marca era do Pingo Doce. Agora estou a fazer aqui publicidade, mas não interessa. Era do supermercado, era uma marca branca. E eu pensei, ele quis fazer uma reclamação, ele passou-se na recepção, ninguém estava a valorizar aquilo. Nós estávamos a dar uma coisa boa, que era a água, e ele ainda estava a reclamar, não é? Portanto, ele estava completamente desalinhado. Não foi só isto que ele fez várias coisas, não é? Mas para vocês perceberem onde é que chega, não é? Este não cliente chega-nos aqui a implicar e embirrar com coisas que efetivamente não fazem sentido. Atenção que eu sou muito apologista de nós ouvirmos o feedback do nosso cliente. Não é por ouvirmos uma coisa que nós não gostamos que achamos que é um não cliente. Nós temos que ter a capacidade de perceber, ok, se ele acha isto, mais pessoas acham, vamos refletir e pensar sobre isto. A grande questão é que este desalinhamento deste cliente, vocês percebem logo à partida que é um não cliente, não é? Que é um cliente que ou maltrata a nossa equipa, ou então chega atrasado, não cumpre as regras, está sempre aqui nesta negociação. Eu tenho a certeza que se vocês tiverem um não cliente, estão já a lembrar dele, enquanto eu estou aqui a fazer a descrição. Portanto, estes são os sinais mais básicos, não é? De desalinhamento deste meu cliente com a organização ou com a minha equipa. E obviamente que isto tem um impacto negativo no meu negócio. Porquê? Porque eu estou a perder dinheiro, não é? Porque se ele está sempre a desmarcar, se ele está sempre a negociar comigo os planos de tratamento, se ele me tira tempo para ir resolver as coisas que ele tem que resolver, não é? O custo que nem sequer consigo ver da desmotivação da equipa, não é? Isto obviamente vai ter um impacto negativo no meu negócio. E quantos mais não clientes eu tenho,
e eu sei que ao início nós estamos muito numa de encher a agenda, de ter os primeiros clientes e às vezes sujeitamos-nos a isto, mas depois efetivamente não dá. Eu lembro-me de um caso de uma pessoa que já era minha cliente há 4, 5 anos e eu estava sempre disponível. E há um dia em que ela chegou ali às 7 da tarde à clínica e o filho estava com um problema, ela queria que eu visse o pé do miúdo que ele tinha-se magoado na escola. E eu estava a tratar uma pessoa e disse à minha colega para ela voltar às 9 da noite, que era quando eu terminava. Eu dei uma solução. Eu até disse para ela vir às 9 da noite. E ela fez um pandan na recepção, porque eu estava sempre disponível, porque é que agora eu não estava. E ele estava aflito e que ela não estava a ouvir barulho lá dentro, até duvidava que eu estava com outro cliente. Então eu queria dizer que não é? Portanto, e basicamente a Susana na altura teve que alinhar aqui as expectativas e explicar que nós não somos um serviço de urgência, que ela estava a ser obviamente até mal educada, não é? Em colocar em causa aquilo que a Susana estava a dizer, achando que a Susana estava a mentir e que eu não queria tratar aquela criança e que efetivamente nós não éramos um serviço de urgência, que se calhar o ideal era ir a um serviço de urgência público ou privado, como ela quisesse, não é? Para alguém ver o seu fim. Portanto, isto é muito importante. E ela dizia, porque a Ana esteve sempre disponível. Eu pensei, fogo, então quer dizer, estar sempre disponível nem sequer é valorizado na única vez que eu não posso, não é? Portanto, efetivamente, estes são os não clientes, que é, eu podia ter feito alguma coisa de diferente, eu dei uma solução, eu disse que tratava passado 2 horas e que via a criança, não é? Portanto, existe aqui mesmo desalinhamento da expectativa e daquilo que o nosso cliente quer para aquilo que efetivamente eu posso oferecer, não é? Mas ok, Ana, eu já percebi que há desalinhamento, já percebi que há impacto para a clínica, mas como é que eu faço para o despedir? Como é que se despede um cliente com estratégia? Então, a primeira coisa que é muito importante e que nós fazemos são os registros de ocorrência interna. Sempre que existe um cliente que faz alguma coisa que nós não gostamos, nós a deixamos no processo clínico, toda a gente tem um alerta, mesmo as constantes desmarcações, tentamos não facilitar nas marcações e quando existem estes exemplos, como eu falei da água ou deste exemplo da marcação, é importante vocês marcarem uma reunião individual. Marcarem uma reunião de 1 para 1 com aquela pessoa e terem esta capacidade de pensar. Eu sei que é muito difícil, mas o meu foco é este cliente vai-me dar espaço para eu ter outros clientes, não é? Portanto, é mesmo um não cliente. E ele certamente até já diz mal de mim, ou já tem aqui, está sempre do contra, não é? Portanto, não é muito problema. Mas é muito importante levar, não é, aqui os factos, tentar ser assertivo e diretivo, não alimentar muito e depois dar solução. Olha, a melhor solução, no caso da Susana, não é, que disse logo à cliente, olha, ir para uma urgência, certamente vai ser mais bem tratado, não consigo ajudar mais e temos de ser honestos nisto, porque assim, a lei na saúde permite isto, permite que haja uma escolha do meu cliente, mas eu enquanto profissional de saúde posso também não querer tratar aquele cliente e estou nesse meu direito. E às vezes é muito melhor a limitação ou o esforço ou o constrangimento de vocês terem esta reunião do que vocês ficarem com o não cliente. Eu sei que custa, todas as conversas difíceis custa também o de despedir um colaborador, mas é igual, não é? Quando eu despeço um cliente ou quando eu despeço um colaborador, se eu antes já for dando feedback, a pessoa já perceber que estamos em desalinhamento, quando chega àquela conversa final, no colaborador às vezes até ele que se despede, no cliente ele deixa de vir, não é? Ou então é mais leve esta conversa. E no fundo é, olha, está tudo bem, não é? Nós não conseguimos ajudá-lo e a melhor forma é aquele sítio, é aquela, procura outra solução e certamente estamos a ajudar também aquele cliente que no fundo também se está tão insatisfeito, não faz sentido estar aqui e estar no nosso negócio, não é? Agora, o ideal é nós conseguirmos prevenir estes casos, não é? Nós já percebemos logo, e nós dizemos mesmo isso, é o não cliente, não é? Nós já percebemos que aquele cliente que não vale a pena nós estarmos a equipa ter muito alinhada, não é? A conversa que tem que ter, termos aqui muito claro todos os procedimentos, quanto melhor estiverem as regras mais bem definidas, mais fácil é a pessoa saber, tipo, olha, não temos serviço de urgência, se chegar pode não ter sido atendido naquele dia, não é? No caso da água, não é? Portanto, as regras que vocês implementem nas desmarcações, para quê? Para que seja este cliente a estar em cumprimento das vossas regras, não é? E depois toda a equipa ter esta clareza, não é? Logo as recepcionistas perceberem que é o não cliente pelas perguntas que ele faz, não é? O ser complicado ou não ser, não é? Tanto na explicação de um tratamento, o próprio médico, o próprio profissional de saúde, conseguir identificar logo, olha, este é aquele cliente que me vai dar uns problemas ou não é. Portanto, e no fundo temos esta decisão e esta escolha de nós fazermos a escolha dos nossos clientes. Porque sim, um mau cliente vai criar um impacto não só financeiro, mas também de grande desgaste na equipa e desgaste vosso. Eu tive a conversa difícil e é difícil naquela altura, mas depois dá-me leveza porque aquela pessoa segue a sua vida e está tudo tranquilo. Obviamente sempre com respeito
Não se esqueçam que isto é um offboarding igual, não é? Como é o offboarding do colaborador, é o offboarding do cliente. Portanto, devemos ter aqui empatia e respeito para que ele também não fique com uma má opinião nossa e que, no fundo, ele perceba que nós não temos a solução e não somos a escolha certa para ele. Contem-me lá, já alguma vez tiveram esta decisão? Tiveram que despedir clientes? Se não tiverem, coloquem aqui nos comentários que eu quero muito saber como é que vocês resolveram, se é um tema que vos faz diferença, se não, se é fácil para vocês, e aproveito para subscreverem o canal. Assim, todos os dias podem receber aqui, ou todas as semanas recebem as novidades que saem aqui pelo canal do YouTube, seja pelo o podcast ou outro conteúdo, porque é gratuito e porque alinhamos aqui a nossa missão de fazer verdadeiros empresários do sucesso. Temos encontro marcado para a semana e até lá, bons negócios!